Muito bom dia. Agradeço para já a vossa presença. Hoje a UGT leva a efeito em Lisboa uma conferência internacional subordinada ao futuro da Europa. Estão presentes convidados da Áustria, da Alemanha e da Suécia, os líderes máximos destas confederações sindicais. Está presente, a nosso convite, o Sr. Vice-Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, que é português, o Dr. Gonçalo Lopes Xavier, que nos acompanha neste empreendimento, neste grande evento. Como sabem, são nossos convidados o professor Adriano Moreira e o Dr. António Vitorino, os meus restantes colegas, naturalmente, que farão as suas intervenções de acordo com aquilo que é o seu entendimento sobre esta encruzilhada em que hoje vivemos no continente europeu a nível da União Europeia. Também, de alguma forma, esta reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, para além da apresentação de cumprimentos, serviu um pouco para uma troca de impressões sobre aquilo que é o entendimento e o percurso e a estratégia do governo português em, por um lado, naturalmente, procurar uma maior convergência em termos europeus e, naturalmente, também perceber da parte do governo português qual é a sua estratégia em relação àquilo que hoje se discute nas várias instituições comunitárias, que é o futuro da Europa e, sobretudo, a dimensão social, que, como sabem, quer a UGT, quer outros parceiros sociais portugueses, sempre vieram muito, causticaram muito a atuação nos anos anteriores de uma grande submissão às questões da economia em detrimento das questões sociais. Como sabem, hoje discute-se o pilar europeu dos direitos sociais, uma matéria que tem sido, naturalmente, até liderada pela eurodeputada, a doutora Maria João Rodrigues, em termos de Parlamento Europeu, mas é preciso que os governos e o Conselho Europeu, a União Europeia, portanto, e todas as suas instituições, deem a este pilar uma verdadeira consolidação e uma verdadeira convergência. E aquilo que se tem vindo a analisar ao longo dos últimos anos, sobretudo durante os tempos de crise, é que se permitiu esquecer as questões sociais e, portanto, hoje uma das confrontações que temos na União Europeia é perceber que há um conjunto de regras democráticas, de países democráticos, de democracias ocidentais, que, com o incumprimento das questões sociais, com esse esquecimento, com essa obliteração, permite que um conjunto de algumas forças xenófobas de extrema-direita venham a subir e venham a ascender ao poder. Veja-se o que se passou em França, o que aconteceu no ano passado nas eleições, da eleição do presidente da Áustria, o que aconteceu agora na Alemanha, não dizemos que é a extrema-direita, mas enfim, o Partido Social Democrata ficou longe de corresponder às suas próprias expectativas e, portanto, temos aqui hoje estruturas sindicais, sobretudo da área da social-democracia europeia, a Suécia, a Áustria, a Alemanha, que não sendo social-democrata, mas enfim, o SPD e a DGB é a maior confederação sindical da Europa, a sua representante nesta conferência é a presidente do Grupo dos Trabalhadores do Comitê Económico e Social e, portanto, ouvir do Dr. António Costa, primeiro-ministro português, do Dr. José António Vieira da Silva, que o governo português está empenhado em soluções de compromisso. Por um lado, defendam a economia portuguesa, mas também defendem em simultâneo os direitos das empresas e dos trabalhadores. A nós cabe-nos representar trabalhadores. Ao Dr. Gonçalo Lopes Xavier, que é vice-presidente, mas também é o representante da CIP. E aqui está um bom exemplo de diálogo social que a UGT tem promovido em Portugal na concertação social com os parceiros empregadores, muitas vezes acusados de fazermos os fretes aos patrões, mas os patrões são quem cria emprego e, portanto, não fazendo fretes fazemos é diálogo, negociação, promover a negociação coletiva e é neste entendimento que nós transmitimos ao Sr. Primeiro-Ministro que o facto de termos hoje uma UGT com a presença de vários parceiros sociais empregadores na nossa conferência, de um deles ser vice-presidente do Comitê Económico e Social Europeu, que defende os direitos das pessoas, de quem trabalha e tenta soluções de compromisso, quer com empregadores, quer com os grupos indiscriminados da sociedade civil, significa, portanto, que o triunfo do diálogo social há de fazer o seu campo na Europa e está a fazer. Uma coisa são as matérias e as discussões feitas em sede parlamentar, outra coisa, naturalmente, são os direitos que têm os parceiros sociais de ver discutidas em sede de concertação social um conjunto de matérias. Portanto, isso está assumido e, mais uma vez, reafirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro de que os parceiros sociais, a sua intervenção na sociedade civil e na concertação social em Portugal são uma fonte de intervenção fundamental para que o Governo, sem pôr em causa naturalmente a legitimidade do Parlamento e a sua própria legitimidade, ausculte e faça da concertação também um verdadeiro paradigma de intervenção dos parceiros sociais e daquilo que nós representamos na sociedade portuguesa. Portanto, para os meus colegas colocaram muitas questões, muitas preocupações.
A ideia, sobretudo, de reforçar um entendimento entre vários países, dos que estão cá hoje presentes. Aliás, logo à tarde teremos muitos embaixadores presentes na nossa conferência, entre os quais a senhora embaixadora do Reino Unido, para que se discutam também no futuro da Europa o que é que representa a saída do Reino Unido da Europa, o que é que representa a fortíssima corrente migratória que vem, sobretudo, do leste da Europa, o que é que representam as desigualdades salariais entre aquele estudo que foi feito na Confederação Europeia de Sindicatos, levando a que Portugal fica 561 euros em média abaixo do salário médio alemão e os outros países ainda muito mais, acima dos mais de 1000 euros. A decisão de apoiarmos os nossos imigrantes, daqueles que estão colocados e trabalham fora de Portugal, portanto estão na diáspora em termos europeus, e acima de tudo discutir a diretiva de mobilidade dos trabalhadores sem pôr em causa a economia e a mobilidade económica que está prevista nos tratados europeus. Portanto, foi uma hora de intervenções, de perguntas dos vários líderes sindicais para perceberem qual é a situação portuguesa e, naturalmente, que compreendemos que o Primeiro-Ministro, uma coisa que não deixou de dizer, é que nós temos que dar uma dimensão verdadeiramente social, mas que, neste momento, os números macroeconómicos de Portugal refletem uma retoma da convergência que se perdeu nos anos de austeridade. Durante os primeiros 15 anos, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, efetivamente Portugal acompanhou a convergência europeia. Nos segundos 15 anos acabámos por perdê-la e nos últimos meses estamos de novo a reacompanhá-la. Agora, a grande dúvida e a grande missão do governo português, hoje aqui colocada claramente pelo Sr. Primeiro-Ministro, é consolidar este crescimento, consolidar esta alavancagem da economia portuguesa, para o qual muito tem contribuído um conjunto de fatores, nomeadamente o crescimento das exportações, o grande investimento que temos vindo a assistir, o incremento do turismo, para além, naturalmente, das próprias condições que permitam que eu diga que o próprio diálogo social tem vindo a ajudar. O diálogo social, a paz social, a estabilidade social são fontes fundamentais do apoio à estabilidade governativa e, portanto, é neste sentido que esta troca de impressões que o Sr. Primeiro-Ministro decorreu e esperemos naturalmente que o princípio do compromisso na próxima cimeira de Gotemburgo venha ao encontro daquilo que também é uma necessidade dos trabalhadores da Europa, que esta a perspectiva da diretiva comunitária sobre a mobilidade dos trabalhadores seja efetivamente consensualizada ao mais alto nível para permitir a defesa dos direitos de quem trabalha e também a defesa das próprias empresas. E foi isto um pouco a nossa intervenção.